Um livro indicado pelo mestre do terror Stephen King, dizendo logo lá no hype, lá em cima, no início do livro, um livro que o assustou e o assustou para valer. Uma espécie de possessão demoníaca transmitida ao vivo pelo um reality show, isso, pelo Discovery Channel, chamado A Possessão. Ao mesmo tempo, a história é narrada por uma mulher que presenciou os fatos com 8 anos de idade, então a sua visão do que estava acontecendo, do que era realidade e do que era fantasia, acabou se misturando. No meio disso, você acaba colocando uma blogueira que acaba pegando passagens de filmes de terror para justificar que aquela série, né, de 6 episódios da televisão nada mais é do que uma cópia de filmes baratos de terror. Tudo isso você vai encontrar no livro Na Escuridão da Mente. Será que realmente foi uma possessão? Ou será que tudo não passa de uma grande esquizofrenia? Tem que ler para ver. Literários, olá literárias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar sobre o livro Na Escuridão da Mente, do autor Paul Tremblay. Esse livro ele levou o prêmio de melhor livro, né, do ano de 2016, mas referente a 2015, ele acabou levando, foi vencedor do prêmio Bram Stoker Award, né, nos Estados Unidos. E esse livro também ele acabou desbancando o livro Evangelho de Sangue, do grande pai do horror, né, o pai de Hellraiser, Clive Barker. É um livro diferente. Como eu falei para vocês, o livro ele já vem com uma hype muito alta aqui, né, onde o autor Stephen King, que eu não sou nada fã, né, ele diz que esse livro assustou ele para valer e ele não é fácil se assustar. Eu não concordo muito bem com isso, né, eu também vou discordar um pouco do mestre, mas o livro é bem interessante e é um livro bem diferente de tudo que você já viu. Mas antes da gente falar sobre esse livro, quero pedir a vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho, não é? E fazer seus comentários, não é? Porque seus comentários é muito importante para mim, sejam positivos, né? Sejam negativos, elogios, sugestões, fique à vontade, isso vai acabar me ajudando cada vez mais a produzir, né, bons trabalhos, bons vídeos para postar aqui, né? E não esqueça de ativar o seu sininho, né, para que você seja avisado quando novos vídeos, né, sejam postados no canal. Outra coisa, meus amigos, quero pedir a vocês também, é que não deixe de colocar o seu like, é muito importante para os algoritmos do YouTube. O YouTube acaba visualizando, né, através dos likes de vocês, a importância do vídeo, então não adianta só assistir, é importante também colocar o like, por isso eu quero pedir a vocês, deixe o seu like, ele é muito importante para mim. Voltando ao livro, aqui no livro, a gente vai ter a história da família Barrett, né? Os Barretts, eles estão atravessando um momento difícil na vida deles. O pai, né, o John Barrett, ele está desempregado, trabalhava numa fábrica, né, e ele acaba ficando desempregado. E a mãe, a Sarah, era uma mulher muito concentrada, mulher de ciência e tal. Mas a vida deles fica difícil porque o pai da família, né, claro, desempregado, vai acabando ficando tudo mais difícil. Eles têm 2 filhas, a Marjorie, né, e a Mary. A Mary tem 8 anos de idade e ela aqui vai presenciar uma coisa que poucas crianças, né, gostariam de presenciar. A irmã dela mais velha, a Marjorie, né, ela está entrando na pré-adolescência, ela começa a apresentar surtos psicóticos, né? Até mesmo na escola, com os amigos, ela acaba se isolando das pessoas e apresentando surtos psicóticos, né, que beiram a esquizofrenia. E aí a família tem que gastar, né, levar a Marjorie para o psiquiatra para fazer um tratamento e tal. E aí o custo de vida deles acaba ficando muito caro, porque o pai é desempregado e os tratamentos são muito caros, a medicação e tal. E aí a irmã, ela não consegue entender aquilo que está acontecendo, né? Eu me refiro à irmã mais nova, a Mary, ela não consegue entender o que está acontecendo com a irmã, né, a Marjorie, porque a Marjorie começa a apresentar surtos, digamos assim, diferentes, ou seja, ela começa a falar algumas coisas em uma voz que
praticamente a gente vai perceber aqui pela narração do autor que não é dela, né? E ela começa a falar coisas que crianças ou que adolescentes ou que até determinados adultos não sabem, não tem como falar. Mas o livro ele começa lá no início, né, na primeira parte, ele vai narrar um pouco a história de tudo, como tudo isso aconteceu, só que já alguns anos depois. Ou seja, a Mary já é adulta e ela vai narrar todos esses acontecimentos para uma escritora, né, de best-seller que se interessou em contar essa história, em escrever um livro falando sobre isso. A história, na verdade, aconteceu, né, como eu falei para vocês, quando a Mary era pequena. Então ela começa a se lembrar de algumas coisas que foi acontecendo e a autora faz essa entrevista para tentar tirar dela o máximo de material possível para colocar no livro. Mas também, meus amigos, acontece que durante todo esse processo, né, da doença de Marjorie, né, a família, né, ela começa a passar por isso, e aí acontece que uma TV, né, uma TV americana, fica sabendo, né, que existe um determinado caso, né, de uma possível possessão, né, e aí eles acabam oferecendo aos Barrett dinheiro, né, que todo o processo de exorcismo seja filmado em uma série chamada A Possessão, né, em 6 episódios, que teria como clímax, né, o último episódio, que seria a possessão. Esse canal de TV, né, eles fazem um contrato com a família, né, e é do Discovery Channel. O pai, né, já é desgastado, a família já está desgastada, entrando em crise diante de todo esse problema, de toda essa doença que envolve, né, a filha mais velha. O pai, né, já não vê mais resultado nos tratamentos médicos e acaba procurando um padre, né, um padre local. Faz algumas entrevistas, o padre chega à conclusão de que a Marjorie está possivelmente possuída. E isso acaba levando um choque entre o pai e a mãe, né, a Sarah, porque a Sarah não queria isso, ela acha que o tratamento deve continuar, que o melhor para a filha seria o tratamento médico, a ciência, e não a questão da religião, isso não iria ajudar. E aí a gente vai ter esse conflito da família entre o pai e a mãe, mas no final, né, diante da crise financeira, né, eles acabam assinando um contrato com o canal de TV, né, e aí o Discovery Channel vai lá filmar. Tudo acontece de forma muito rápida, né? E aí essa equipe de televisão vai para dentro da casa, eles colocam câmeras por toda a casa, fica tipo uma casa do Big Brother, né? E aí eles começam a filmar alguns eventos estranhos, algumas coisas estranhas que estão acontecendo. Existem realmente alguns fatos aqui, alguns relatos, né, que dá para assustar você, que você fica se perguntando, poxa, o que é isso, o que é que está acontecendo, né? Existe uma determinada crise, né, que a irmã, ela presencia, né, a Mary, a mais nova, presencia a Marjorie grudada na parede, como se fosse uma aranha, né? E os pôsteres do quarto dela ficam como se fosse uma teia de aranha, então ela acaba ficando grudada na parede. É uma cena bastante tensa, uma cena assim, bastante perturbadora, né? Existe também uma outra cena da casinha de boneca do quarto da Mary, né, que também é perturbadora. Tem a cena do porão também, que é perturbadora. E assim, isso acaba mexendo um pouco com a cabeça do leitor, porque você vai sendo dividido entre a possessão, né, a suposta possessão maligna, e a questão da esquizofrenia. Então você não sabe o que é real, o que é irreal, o que é fantasia, o que é realmente um problema psicológico, o que não é. Então a sua cabeça ela começa a ser mexida aos poucos. E o autor, ele, inclusive a capa do livro, não sei se dá para vocês verem aí, é como se fosse um corredor, né? É um corredor com várias portas abertas. Então essa narrativa, né, ela realmente é como se fosse isso, é como se fosse um corredor com várias portas fechadas, e aos poucos o autor ele vai abrindo as portas, né, ele abre um pouquinho aqui, ele escancara ali, né, para assustar, depois ele abre uma frestinha aqui e ele vai abrindo aos poucos, e a narrativa vai te envolvendo aos poucos. O livro, apesar de ser um livro curto, e um livro breve, ele consegue sintetizar tudo numa narrativa de mais ou menos 230 e poucas páginas. O interessante falar é que no meio dessa narrativa tem uma blogueira aqui, uma blogueira um pouco desconhecida, que ela aparece, né, intercalando em determinados capítulos, onde ela fala que
o seriado, né, que passou na televisão não era verdadeiro, ou seja, era uma armação da televisão, porque ela começa a pegar, a clipar alguns filmes de terror, como O Exorcista, de William Peter Blatty, né, Uma Noite Alucinante, de Sam Raimi, né, O Iluminado, do próprio Stephen King, e ela começa a pegar determinadas passagens desses livros ou desses filmes e fazer a alusão ao que a Marjorie estava fazendo. Então, tem uma cena aqui que a Marjorie acaba vomitando, que ela faz a alusão àquela cena do vômito verde da menina, né, no Exorcista. Então, assim, existe a cena do porão, né, que ela acaba levando, fazendo alusão também à morte do demônio, né, Uma Noite Alucinante. Então, assim, você vai ter algumas passagens, né, que vai levar a filmes, né, clássicos do terror, e que é muito interessante porque você acaba até ficando instigado em assistir ou reler esses livros. Essa passagem da Brugueira acaba colocando mais minhoca na sua cabeça, mais dúvida, e você fica sem saber o que é real e o que é fantasia. O livro também ele acaba ficando tenso porque algumas pessoas da redondeza, né, vão pro jardim dos Barrett, né, protestar, dizer que aquilo é obra do demônio. O fanatismo religioso acaba também imperando aqui. Quando você trabalha o tema religião, você sempre tem que estar envolvido com a questão do fanatismo, que é muito inerente à religião. Infelizmente, você sabe que tem pessoas fanáticas que acabam machucando, até matando em nome da religião. Então você vai ter isso aqui no livro. E o livro, ele é diferente de tudo que você já viu, porque ele vai tratar o tema possessão de uma forma bem diferente. Não é um terror, né, assim como nós estamos acostumados a ver um terror tradicional, onde você vai ter susto, onde você vai ter descrições impactantes, não. Ele é um livro bem diferente de tudo que você já viu, porque ele vai mesclar a questão do terror, da questão maligna, com a questão também da fantasia, da realidade, da loucura, né, da esquizofrenia. Então você não sabe o que é real, como eu falei para vocês, e o que é fantasia. O livro ele vai ser narrado pelo ponto de vista da Mary, que é aquela menina que eu falei para vocês de 8 anos. Então imagine uma criança de 8 anos narrando eventos que ela viu, né, acontecer com a irmã dela. Então a própria Mary, ela coloca em xeque quando ela vai falar isso para a escritora de best-seller, quando ela está narrando depois de adulta, ela coloca em xeque: olha, eu não sei se isso realmente aconteceu, se isso foi bloqueio da minha mente, ou se minha mente ela fez isso, ou se não fez. Então ela não dá veracidade do que ela está falando, até porque ela era muito pequena na época. Então assim, você acaba sendo levado para uma coisa que se acredita que é real, e ao mesmo tempo o autor retira aquela ideia de realidade e mostra para você que aquilo pode não ter sido real. Então é uma confusão que ele faz na sua mente. Isso é muito bom, porque isso acaba instigando você a ler mais, a investigar mais. Tinha capítulos que eu lia e acabava voltando de novo, né, para poder não ter dúvidas do que eu estava lendo. Então isso é muito interessante. O Paul Tremblay, ele é professor de matemática durante o dia, e durante a noite ele escreveu esse livro, que não é um livro, digamos assim, assustador. Eu acho que houve uma questão de midiática muito grande em cima do livro, inclusive com essa frase do Stephen King, mas ele é um livro que ele acaba tendo uma narrativa muito amarrada, uma narrativa muito interessante, e que leva você para uma percepção de exorcismo bem diferente do que o cinema está acostumado a mostrar. Então assim, é um livro muito interessante. Eu indico a vocês Na Escuridão da Mente. O final desse livro é uma coisa assim que acaba explodindo a sua cabeça, a sua compreensão, né? Ele acaba pegando o que aconteceu lá no início, misturando com o meio, e o final ele deixa em aberto, mas você fica com a mente bem perturbada, procurando entender tudo que aconteceu, e muitas vezes você não vai encontrar a resposta que você quer, porque a intenção do autor realmente era fazer essa difusão. Ele traz temas reais da sociedade, né, da questão do preconceito, da questão do fanatismo religioso, da questão da mentira, da questão do que você é capaz de fazer, né, para fugir de problemas pontuais, né, o que você é capaz de fazer para enganar os outros. Então é um livro muito interessante, vale a pena, não é um terror tradicional, é um livro psicológico muito forte. Se você ler, você vai ver que existem muitas formas interessantes de assustar, né, em páginas, nas páginas de um livro, né, que não seja fantasma, vampiros ou até mesmo demônios, né. Eu acho que os caminhos que a mente humana acaba trilhando pode ser mais assustador do que qualquer monstro criado
pelo cinema ou até mesmo nos livros. Então essa é a minha dica de hoje, indico a vocês leiam Na Escuridão da Mente. Vocês realmente ficarão intrigados e até mesmo maravilhados com o que tem aqui nas páginas desse livro. Quero pedir a vocês mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, veja se você continua inscrito aí, é muito importante isso, porque muitas vezes a pessoa acaba perdendo a sua inscrição, então verifique se você está inscrito, se não tiver, se inscreva novamente, espalhe para seus amigos, né, esse trabalho que está sendo feito no canal Estante, toda semana tem vídeo novo, né, para que você conheça um pouco de literatura e um pouco de cinema. É muito importante o seu apoio. Eu espero que você continue me apoiando, né, divulgando meu trabalho e assistindo os meus vídeos. E me diz aí nos comentários abaixo se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler, faça indicações também. Vou deixar nos cards aí embaixo a loja para você adquirir esse livro. Se você comprar através da minha indicação, você acaba ajudando o canal a crescer. Então é muito importante você fazer, se tiver interesse, claro, a aquisição através do canal. É isso, meus amigos, eu vou me despedindo por aqui e digo a vocês, a mente humana pode ser tão poderosa e tão cruel quanto qualquer monstro que o cinema já tenha produzido ou qualquer monstro descrito nas páginas literárias de qualquer livro de horror. Um grande abraço, cuide-se, até o próximo vídeo, se Deus permitir.